Aparece a hora aqui que não aparecia antes. Pronto, está gravando. Vamos iniciar então. Deixa eu fechar isso aqui. Vou deixar aqui o chat de vocês caso tenha alguma pergunta. Eles deviam inventar um jeito da gente projetar o slide sem precisar. Porque o que acontece? Eu tenho que ficar mexendo aqui, ó. Tá, vamos lá. Acho que está tudo certo. Vamos lá. Bom, a gente estudou. A gente já estudou um monte de coisa, né? Mas entre as coisas que a gente estudou, tiveram as estruturas sequenciais, né? Como é que chama? Estrutura de controle, né? Estrutura de controle sequencial, que é a sequência de comandos, tá? Isso aí desde o início, a gente está vendo isso desde os algoritmos até os algoritmos que não são computacionais já apresentam essa estrutura sequencial. Nesse meio a gente viu expressões aritméticas, operadores aritméticos, a gente viu comando de entrada, comando de saída, declaração de variáveis, enfim, a gente viu coisa pra caramba, né? Depois a gente viu, que foi o tópico da nossa última aula, estrutura de controle condicional. Vimos o condicional simples, o condicional composto, que já é o suficiente para fazer tudo. Além disso, a gente viu o encadeamento de condicionais, né? E a gente tinha ali para simplificar quando você tem condicional dentro de um condicional, né? Junto com os condicionais, a gente já viu expressões relacionais e lógicas, bem como os operadores relacionais e lógicos, tá? Como eu falei para vocês, existem três estruturas de controle: estrutura de controle sequencial, estrutura de controle condicional, que aí ela pode ser simples ou composta. Além disso, ainda tem o encadeamento delas, né? Mas é simples e composto. E a estrutura de repetição, tá? Isso aí são as três estruturas que existem. Só com essas três estruturas é que se faz qualquer algoritmo, que se programa qualquer programa de computador que vocês conheçam, ou venham a conhecer, ou venham a criar, enfim. Tá? São só essas três estruturas que são usadas. Ok, então vamos falar hoje de estrutura de repetição. Tá? Então, de cara aqui já tem um exercício, que é um exercício que foi inclusive o que eu estava colocando lá no Juiz Agora para a gente usar. Tá? Então, aqui, ó, faça um programa que leia 10 notas recebidas no. Eu coloquei aqui suas 10 notas, recebidas nos trabalhos de uma disciplina, e calcule a média final dos trabalhos, que é a média aritmética simples dessas 10 notas. Então, não tem nenhum segredo aqui, inclusive, vocês conseguiriam resolver esse exercício com o que vocês viram até agora. Né? Aliás, vocês já viram até muito mais do que isso, né? Porque aqui não tem nem condicional. Basta eu ter as 10 notas, fazer a leitura de 10 notas, que vocês sabem fazer através do comando de entrada, fazer uma expressão aritmética simples aí, para você ter o cálculo da média, e depois apresentar a média, através do comando de saída. Então, é o suficiente. O que vocês aprenderam até agora já é o suficiente para resolver isso aqui. Ficaria algo semelhante a isso aqui, se usarmos fluxograma para representar, né? Então, declaro aqui 11 variáveis, uma delas é a média, e aí eu tenho uma mensagem exibida na tela. Na verdade, eu vou ter 10, né? Eu tenho duplas aqui de exibir mensagem, lê a variável N1, exibe mensagem, lê a variável N2, exibe mensagem, variável N3. Repito isso para as 10 variáveis. A nona variável, leio ela. Informe a 10ª nota, informo ela. Então, aqui tudo, eu estou fazendo o quê? Systemout.println, exibindo alguma coisa na tela, next, deve ser real, next float. Exibe aqui uma mensagem na tela, next float. Exibe a mensagem na tela, scan.nextfloat. É isso que eu estou fazendo aqui, para as 10 notas. Depois aqui, uma expressão aritmética, somando todas as notas e dividindo por 10. E, finalmente, aqui eu exibo na tela uma mensagem onde aparece a média ali. Terminou. Tá? Aqui em pseudolinguagem, isso aqui nem vai estar no slide de vocês, está cortado.
e em Java, tá? E aí tá tudo ok. Eu declaro aqui as variáveis, o scanner, aí exibindo mensagem, lendo, exibindo mensagem, lendo. E aí vai, até chegar aqui no final, calculo, somou tudo, dividiu por 10. Eu vou até colocar do jeito que eu costumo colocar tradicionalmente aqui, ó, 10F, tá? Vou até deixar também o nome, que é o mesmo nome que vai estar no juiz, que aí não vai ter erro. Parece que está tudo ok. Pronto. Legal. E se o problema fosse, faça um programa que leia as idades de todos os alunos da universidade e apresente a média aritmética. É um programa muito parecido, muito similar com esse daqui, né? A diferença é que ao invés de eu ter notas, eu vou ter idades, né? Ao invés de ter 10, eu nem sei exatamente quanto é que está. A última vez que eu vi o relatório lá da UFABC em números, eu acho que eram 12, ou entre 12 e 15 mil, se eu não me engano, a quantidade de alunos. Eu não sei como é que deve estar isso agora. Qualquer hora eu entro para matar a curiosidade. Mas, enfim, eu teria que fazer o quê? Declarar 15 mil variáveis, ou 15.001, porque tem a média. Depois, esses bloquinhos aqui de. Deixa eu ir para o Java. Declarar aqui as 15 mil variáveis mais a média. E esses bloquinhos de print na tela e fazer a entrada do real, do valor real, repetir esse bloquinho 15 mil vezes, alterando aqui 1, 2, 3, bem como alterando aqui também o nome das variáveis, né? Então ia ter um bom trabalho aí. No final, fazer essa conta toda aqui, ó, somando aqui as 15 mil, dividindo por 15 mil, exibindo na tela. Daria para resolver? Daria. Resolveria tranquilamente. Mas seria a melhor solução? Não sei. Normalmente vocês pensam que a melhor solução é aquela que funciona. Essa funcionaria. Mas só que, e isso acontece, se depois de um tempo aumenta a quantidade de alunos, você vai ter que ir lá no seu código e reescrever ele. No mínimo, modificá-lo, acrescentar mais variáveis, acrescentar mais leia escrevas ali, mais o print, o system out print, mais o next float, e lá alterar a expressão aritmética que está fazendo a soma, né? Aí daqui a pouco diminuiu a quantidade, você vai ter que ir lá e modificar tudo de novo, né? E não, isso ele resolve o problema, mas só que a gente fala que ele não é um programa escalável, não é um algoritmo escalável, porque conforme aumenta a quantidade de alunos ou que diminui a quantidade de alunos, o seu algoritmo não funciona mais. Então ele não é escalável, ele só funciona para aquela quantidade. Assim como esse nosso programa, esse nosso algoritmozinho aqui, ele só funciona para 10 notas. Eu nem sei quantas que a gente vai fazer nesse curso aqui, não lembro se era 5, 6. Não funcionaria, eu teria que modificar aqui. Né? Se aparece um professor que é só 3, não vai funcionar, vai ter que modificar. Então não é escalável, não é um bom algoritmo. Tá? Então, você tem que sempre buscar que o seu algoritmo ele se adapte ao problema. Se o problema aumenta, ele se adapta a isso. Da mesma forma, se o problema diminui, ele também se adapta a isso. Tá? Nesses casos aí é onde a gente usa comandos de repetição. Por quê? Percebam que o meu problema está sendo o quê? Quando eu tenho 10, está funcionando. Se eu tiver 15, eu vou ter que aumentar 15 variáveis aqui. Vou ter que esse comando, esse bloquinho aqui, ó, de informar alguma coisa na tela e ler, está sendo repetido 10 vezes, vai ter que ser repetido 15. Então perceba que é um bloco que está sendo repetido exatamente igual. Tem uma outra mudança aí, muda aqui esse 1, depois é 2, depois é 3, mas isso eu consigo montar um algoritmo que resolva isso, que mostre o número 1, depois mostra o 2, depois mostra o 3, não tem problema, tá? E aqui eu estou lendo aqui para variáveis diferentes, mas eu consigo modificar isso de tal forma
que eu pego aquele trecho e falo, ó, repita esse trecho 10 vezes, porque são 10 notas. Ah, mas o professor só vai pedir 6. Repita 6, então, que já vai funcionar também. Ah, o professor vai querer 50. Repita 50 vezes que vai funcionar também. Tá? Em casos assim, é que a gente usa estruturas de repetição. Tá? Quando? Quando existem situações em que é necessário repetir um trecho do programa. O nosso trecho ali é o que vai ser repetido? É o trecho onde vai ficar lendo, vai ler 10 vezes, tá? É só isso que é repetido, né? Mas por consequência você tem a expressão lá embaixo que ela vai se alterar. Mas eu consigo mexer nisso, tá? Essencialmente o que é repetido aqui é esse trecho todo aqui, o que está sendo repetido, tá? Vem para cá. Bom, existem duas formas de você implementar uma estrutura de repetição, tá? Repetir o trecho do programa tantas vezes quanto forem necessárias é o que eu estou fazendo aqui, mas é o caso é a solução mais uma solução inadequada, porque como eu falei, ela não é escalável, tá? Ou utilizar estruturas de repetição, que é o que a gente está aprendendo hoje. Essas estrutura de repetição é o nome mais, vamos dizer assim, técnico com que você chama isso, tá? Vocês vão ouvir com frequência chamarem de laço ou laço de repetição, tá? Mas raramente vocês veem isso escrito em livro, tá? Normalmente os programadores é que falam laço ou loop, tá? Mas é tudo a mesma coisa, loop, laço, laço de repetição ou estrutura de repetição, é tudo a mesma coisa, tá? Bom, existem três tipos de estrutura de repetição. Existem três. Hoje a gente vai ver uma só delas, tá? Amanhã a gente vê as outras duas. A de hoje é a mais importante, tá? Por quê? É a mais utilizada. Não, eu vou retirar o que eu falei. Não é a mais utilizada. Tem outra que é utilizada tanto quanto ela. Mas eu vou dizer o seguinte: ela é a de mais fácil compreensão para quem está aprendendo. Para quem nunca viu programação, ou para quem viu superficialmente, a melhor estrutura para se entender é a estrutura de repetição com condição prefixada, tá? Que é o nome técnico também que se dá para o comando enquanto, ou o comando while, tá? Ele é o mais simples de se entender. Eu não vou falar que ele é o mais utilizado, porque tem um outro comando que a gente vai ver amanhã, que ele é tão ou até mais utilizado do que o comando de repetição enquanto, que é o para, tá? Mas ele é um pouco ilegível para quem não conhece muito bem o algoritmo. Amanhã vocês vão ver. Tá? Ele faz exatamente a mesma coisa do que o que a gente vai ver hoje, só que ele se torna um pouco mais ilegível. Ok, a gente vai ver isso aí. Vamos nos concentrar nesse daqui de hoje, que é a estrutura de repetição com condição pré-fixada. Caracteriza-se por efetuar um teste condicional. Teste condicional é como aquele do condicional. Tá? Do se, então, do if else. Tá? Teste condicional, entenda isso como o quê? Expressão relacional ou lógica. Tá? Alguma coisa que vai resultar em verdadeiro ou falso. Caracteriza-se por efetuar o teste condicional no início da repetição. E caso a expressão retorne verdadeiro, o bloco de instruções é executado. Então aqui você tem também a figura do bloco. Você vai ter um bloco de comandos, que é o bloco que está sujeito a ser repetido. E como é que o que define se ele será repetido ou não? Uma condição, que é essa condição que eu estou falando aqui para vocês, esse teste condicional. E numa estrutura de condição com condição prefixada, numa estrutura de repetição com condição prefixada, a primeira coisa que eu faço é testar essa condição. Se ela for verdadeira, eu executo aquele bloco de comandos. E depois que eu terminei de executar, eu volto para a condição e verifico novamente. Se ela novamente resultar em verdadeiro, executo aquele bloco.
Terminei de executar o bloco, volto para a condição. Verifico novamente. E fica preso nisso daí. Até quando? Até a expressão se tornar falsa. Caso a expressão seja falsa, o fluxo é desviado para fora do laço, ou seja, ele não executa o que está no bloco pré-definido ali, e ele vai para a primeira instrução que está após o bloco. Tá? Ok, só falando aqui é meio estranho. Percebam que tem aí a figura de um bloco. Se tem figura de bloco, cabe aquela organização que a gente já comentou desde a aula passada, de manter tudo o que a gente chama de indentado, ou seja, com recuo, para você saber o que está dentro e o que está fora do bloco. Por quê? O que está dentro do bloco eu sei que é o que vai ser repetido. Tá? E um código bem escrito, eu bato o olho e eu já sei o que está dentro do bloco. Eu não preciso ficar procurando chaves perdidas por aí. Ok? Vamos lá. Coloquei aqui de 3 formas. Essa forma aqui é mais para quem conhece pseudolinguagem. Normalmente quem fez BCC comigo já conhece. Tá? O que mais importa mesmo para a gente é esse daqui, porque é uma coisa mais natural. E esse daqui que é o que a gente vai usar na linguagem Java. Então, a setinha está vindo aqui pontilhadinha. O que eu quero dizer com isso? Outros comandos aqui para cima. Está acontecendo um monte de coisa lá para cima, nem me interessa o que é. Até o momento que ele chega nesse condicional aqui. Chegando nesse condicional, o que ele faz? Ele testa. Ele testando isso aqui, uma expressão lógica ou relacional, vai sempre me resultar o quê? Valor verdadeiro ou falso. Se resultou valor verdadeiro, eu venho para cá. Executo esse comando, executo tracejadinho, tem centenas de milhares de comandos aqui dentro. Vai executando tudo que está aqui. Até chegar no último. Chegou no último, ele volta por condicional. Verifica, ele testa aquela condição de novo. Ele executa aquela expressão lógica ou relacional que está ali dentro, que vai resultar em verdadeiro ou falso. Resultou em verdadeiro, executa tudo que está aqui de novo. Executa tudo que está aqui de novo, volta e testa novamente. Testou novamente, deu verdadeiro? Executa tudo isso aqui de novo e volta. Aqui está a figura do laço de repetição, da estrutura de repetição, do loop. Pronto, ele vai ficar preso nisso daqui até esse negócio ficar falso. Enquanto ele estiver repetindo isso daqui e tiver verdadeiro, ele vai continuar repetindo. E se nunca ficar verdadeiro, se nunca ficar falso? Se nunca ficar falso, ele fica preso aqui eternamente. É o que chamam de loop eterno. Normalmente repetição, nunca vi ninguém chamar de repetição eterna. Normalmente falam loop eterno, torna um loop eterno. Pronto, ele fica preso, ó, seu programa trava. Nunca vai sair. Tá? Ok. Se tiver tudo programado certinho, em algum momento essa condição aqui se tornará falsa. Verdadeiro, 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 está executando. Se tornou falso, o que acontece? Ele sai pelo fluxo do falso aqui. E aí executa os comandos que estiverem aí. Tá? Isso daqui é a representação em fluxograma, que é a mais clara possível. Porque o fluxo dos dados estão ali. A mesma coisa acontece aqui no while. Só que aí você não tem o fluxo bonitinho aqui, só seguir seta. Aqui você tem que lembrar. Olha o bloco aqui que está definindo o quê? O que vai ser repetido. Tá? Primeira coisa que vem aqui, o comando. Então, 3 pontinhos, vai executando um monte de coisa aí para cima. Tudo que, enfim, não me interessa. Chegou num comando while, e aí ele tem uma condição aqui dentro. Isso aqui é uma expressão lógica relacional. Retorna verdadeiro ou falso. Retornou verdadeiro, executa esse bloco aqui. Então, executa esse comandos mais todos os comandos que estiverem aí dentro. Terminou, o que ele faz? Volta para essa linha aqui e verifica a condição. Deu verdadeiro? Executa o bloco. Pronto, ficou preso aqui. Vai ficar preso aqui executando o bloco de comandos e verificando essa condição até essa condição aqui se tornar falsa. No momento que ela se tornar falsa, o que ele vai fazer? Salta o bloco e vem para o comando que está exatamente após o fechar a chave aqui do bloco. Ok? Então tenham bem claro na mente de vocês o fluxo acontecendo no código também, né? Porque afinal de contas a gente escreve em código. Seria maravilhoso se a gente fizesse tudo aqui usando bloquinhos aí, mas não é o que acontece. Tá?
Ok. Alguma dúvida com relação a isso aí? Ao comando de repetição? Tudo certo por enquanto. Legal. Basicamente, esse é o comando que a gente vai ver hoje. A gente não vai ver mais nada novo. Tem algumas coisinhas novas ali, mas a espinha da aula de hoje é esse comando aí. Então perceba, não é difícil. Pessoal, programar não é difícil. Linguagem de programação não é difícil. Tá? Basta você entender o que é o funcionamento daquilo, no caso daquilo que eu digo é daquele comando. Entende o funcionamento dele, que é isso daqui que a gente vê aqui, ó. Entende a sintaxe dele, que é como que a linguagem está esperando que você escreva. Vai ser o while, vai abrir um negócio aqui, vai ter uma condição lá dentro que é uma expressão, vai abrir chave, fechar chave, ok? Ou seja, você entende a sintaxe. Depois de entender a sintaxe, é entender o uso, que é o que a gente vai fazer daqui por diante, que é fazer exemplos para ver o uso desse comando, tá? Aí tem uma outra coisinha nova que eu vou mostrar para vocês, mas não é tão novo assim. Na verdade, são uns operadores novos que eu vou mostrar para vocês, que não é tão novo assim. Na verdade, eles já fazem coisas que vocês sabem fazer, mas é comum de usá-los, então eu vou mostrar. Mas isso aí é daqui a pouco. Bom, voltando ao exemplo aqui do notas e média, eu já deixei aqui notas e média, que é o nome que está lá no juiz. Tá? Então eu vou até o juiz, fazer todo aquele fluxo de ver o exercício lá, programar e tudo mais. Depois a gente volta para cá. Tá, vamos lá. Está aqui o juiz. Entrei como administrador. Tá, legal. Deixei aqui, ó. Foram os dois que eu consegui fazer, mas tem vários aí para a gente ver. Vamos ver como que está esse enunciado que eu fiz na correria. A parte mais chata é escrever enunciado. Né? Se tivesse alguém para escrever para mim, nossa, ia ficar muito feliz. Bom, é quase uma repetição do que está lá, né? Eu só alterei algumas coisas aqui. Então, faça um programa que leia 10 notas recebidas nos trabalhos por um aluno de uma disciplina e calcule a nota final dos trabalhos, que é a média aritmética simples das 10 notas recebidas. Ok. Entrada. A entrada é composta por apenas um caso de teste, que consiste de 10 linhas. Em cada linha. Tá. Lembrei o que eu fiz de propósito com vocês aqui. Tá. Bom, depois eu falo. A entrada é composta de apenas um caso de teste, que consiste de 10 linhas. Em cada linha há um número real de precisão simples. Então, já estou dando a dica aqui para usar um float. N é o nome que eu estou dando para cada um desses números, né? Representando a nota recebida pelo aluno. Restrição vai estar entre 0 e 100,99. Tá. Então tá aqui, ó, 10 notas. 10 notas. Beleza, 2 exemplos aí. Presta atenção na saída, que a saída, olha como ela tá estranha. Mas vocês vão entender por que eu fiz isso aqui. Vamos lá. Primeiro, o programa gera 11 linhas de saída. As 10 primeiras linhas tratam-se de textos informativos questionando qual a nota o aluno recebeu, segundo o seguinte padrão. Então, vai ter que mostrar lá. Informe a I, azinho, ponto, nota, 2 pontos. Sendo que I deve ser substituído pelo ordinal correspondente à nota questionada. Então, olha lá. Ó. Informe a primeira nota. Informe a segunda nota. Informe a terceira. Informe a quarta. Então, ó, as 10 primeiras linhas. Vai vir assim. Tá? Eu vou ter que escrever. Vai, mas não se preocupe, isso aqui vai ficar na entrada. É como se. É para vocês verem que muita coisa que a gente faz entrada no juiz, eu não pergunto, né? Não pergunto qual a idade, qual o nome, qual. Não, que nem. Teve um exercício que a gente fez lá, um dos primeiros, que era aquele idade, que eu falava. 1990, Maria, 2010. Aí ele calculava a idade da Maria, né?
Maria, você tem não sei quantos anos, você completa não sei quantos anos neste ano, certo? Mas eu coloquei lá, 1990, Maria, 2010. Eu não fiz a pergunta, né? Às vezes alguns alunos sentem falta disso. Ah, por que não pergunta? Não pergunta porque o juiz não está preocupado com isso, o juiz só quer fazer a leitura, né? Mas se você colocar, que nem, acho que agora quem está praticando bastante já não está mais caindo nisso, mas tinha gente que colocava. Eu falava lá, o juiz, eu chegava no juiz e falava, ó, fala para ler dois números lá e calcula a soma dos dois. Aí o cara escrevia, informe o primeiro número, informe o segundo número. Aí mandava no juiz e dava errado. Por quê? Porque é isso aqui que vai aparecer para o juiz lá. E não é isso que ele esperava, ele só esperava o quê? O número. Né? Então, nesse exercício eu estou fazendo dessa forma. Também para na hora que a gente fizer iterativo vocês verem. Mas enfim, tá aqui as 10 primeiras as 10 primeiras linhas, é isso daí. Depois, já a última linha, que essa normalmente é a única que eu coloco, né? Já a última linha se trata de uma frase informando a média aritmética simples das 10 notas recebidas, conforme o seguinte padrão. Então, como é que vai ficar? Sua média final, respeitando sempre os maiúsculos e minúsculos aí, tá? Sua média final dos trabalhos foi xx.xx, onde esse xx.xx deve ser substituído pela média calculada com precisão de duas casas decimais. E após a impressão, salte uma linha. Então tá aqui, né? Informa as 10 notas, vai aparecer tudo isso aqui na tela com sua média final foi tal. E aqui também a mesma coisa. Ok? Legal. Eu roubei o negócio do cara lá e nem mudei. Depois tem que mudar lá, que foi eu que fiz isso aí. Peguei na correria. Então o outro também vai estar, porque os dois peguei e só modifiquei o, o texto. Tá, vou copiar o nome já aqui. Cadê vocês? Vocês estão aí. Tá. Cadê o CS? Está aqui. Vou puxar para cá, ó, para eu programar junto com vocês. Cadê vocês? Aliás, deixa eu. Tá entrando aqui? Tá, enquanto entra aí, eu vou entrar já na outra turma, gente. Desculpem, porque senão dá aqueles problemas com, com a gravação. Participar. Pronto, joga lá pro canto. Ué. Acho que agora vai. Foi. Não esquece, hein? A gente tá. Aí. Vocês são. Não. Que turma é? NB2. Qual? NB2. B2? Eu tinha que ter deixado ali para não me perder. B2, tá aqui. Notas e média é o nome do nosso problema. Vou colocar isso mais para cima para não aparecer esses negócios aqui. Notas e média.java, ok. Vamos lá. Então, nosso scanner, porque a gente vai fazer entradas. Public class, nome do problema, que é o mesmo nome da classe, que é o mesmo nome do fonte. E o main. Beleza. Tá. Então, o que acontece? Eu tenho que ler 10 notas. Certo. Bom, vou precisar do scanner. Tá aí.
vou precisar de ler essas 10 notas. Ah, não é int, é float, né? Tá aqui, as notas. Vou colocar nota. Certo? Para eu preciso calcular a média, né? Para eu calcular a média, eu preciso do quê? Eu preciso do somatório dessas 10 notas. Não preciso das 10 notas, eu só preciso do somatório. Então eu vou criar aqui um soma. Soma notas, para ficar mais claro. Soma notas. Ok. E eu vou precisar o quê? Ler 10 notas. Para ler as notas, o que eu tenho que fazer? System out println. Aí aqui eu tenho que colocar a frase que o cara quer lá. Deixa eu pegar aqui o... Ih, eu já joguei fora o maldito enunciado. Deixa eu pegar aqui nos downloads da vida. Essa frase aqui, ó. Vou voltar para vocês e... Aqui. Beleza, essa é a frase que tem que aparecer. Depois eu modifico ela certinho. E, de fato, eu tenho que fazer a leitura da nota. Nota é igual a scan.nextFloat. Ok. Bom, esse comando aqui vai ter que ser repetido 10 vezes para eu ler as 10 notas. Não é? Então, aí, esse comando é que vai estar no laço. Enquanto... Está aqui o bloco. Quero que esse bloco aí seja repetido. Que é o bloco o quê? Exiba isso na tela e lê a nota. Exibe na tela, lê nota. Isso vai ser repetido 10 vezes. Para isso ser repetido 10 vezes, eu preciso controlar isso. Acontecer 10 vezes. Então, para isso, eu vou declarar uma variável aqui, que eu vou chamar de i. Mas, professor, o senhor falou para não ficar criando nome que não tem nada a ver. Pessoal, isso já está intrínseco na cabeça de qualquer programador. Ele viu um i, ele sabe que é uma variável que vai contar. Normalmente não, sempre, ela é uma variável que ela faz parte do controle de um laço de repetição. IJK, que normalmente, dificilmente vocês vão ter programas que usem mais de três repetições ao mesmo tempo. Tá? Depois a gente vê o que eu quero dizer com 3 repetições ao mesmo tempo. Dificilmente, mas IJK é padrão. A gente vê um I, um J, um K, a gente já sabe que vai ter 3 laços de repetição. Tá? Então, nesse caso, é perdoar. Deus perdoa aqui. Não se preocupa que você não vai perder o céu por conta desse I. Dá para entender. Então, enquanto I for menor do que 10, opa, I é menor do que 10? Bom, não sei. O I tem que começar de alguma coisa. Então, I começa de onde? De 0. Então tá lá, ó. I começando em 0. Aí ele vem para cá. I é menor do que 10? É. Então ele escreve isso aqui na tela, pede a nota. E já fiz o quê? Uma leitura. Igual a I mais 1. Nesse momento, o I vai estar valendo o quê? 1. Aí ele vem para cá. 1 é menor do que 10? Verdade. Lê de novo, escreve isso na tela de novo, lê uma nota de novo e vai para 2. Volta para cá. Verifica. 2 é menor do que 10? Verdade. Escreve isso na tela, lê outra nota e vai para 3. Pronto. E vai para 4, e vai para 5, e vai para 6, 7, 8. Escreve no 8, lê a nota 8 e vai para 9. 9 é menor do que 10? Sim. É a 10ª vez que eu estou escrevendo isso, é a 10ª nota que eu estou lendo, e igual a I mais 1, e vai para 10. 10 é menor que 10? Falso. Ele vem para onde? Para cá. Vem para cá. Para a linha 18. Então, eu garanti o quê? Que com esse I igual a 0, esse, enquanto I menor do que 10, e com esse I igual a I mais 1, dentro desse bloco aqui, eu estou garantindo o quê? Que esse bloco, no caso aqui, eu tenho só esse comando aqui. Você pode ter quais comandos forem. Se não tiver comando nenhum ali dentro, só tiver isso, ó.
é o suficiente para eu garantir para você que só com isso daqui, ele vai repetir isso aqui 10 vezes. Repetiu aqui 10 vezes. Tudo que tiver aqui dentro vai repetir 10 vezes. No caso ali vai ser o quê? Essa frase com isso daqui. Vamos testar do jeito que está aqui? Só vamos testar. Não vai chegar em lugar nenhum, mas testa para a gente ver. NB2. Notas e média. Java C, notas e média.java. Ok. Java, notas e média. Olha lá, informe primeira nota, é 10. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima. Acabou. Ah, mas não era para aparecer isso. Não interessa, pessoal. Eu estou atacando um problema de cada vez. Eu tenho que ler 10 notas naquele formatinho bonitinho, tenho que calcular a média. Mas isso daí é o inimigo que está lá na frente. O meu primeiro inimigo eu preciso repetir 10 vezes e eu já consegui. Então, sempre que você for atacar um problema, também faça isso. Resolva ele por partes. Ah, isso aqui tem que repetir 10 vezes. Eu tenho que fazer um laço aqui que repita 10 vezes. Faz ele. Projetou ele, testei ele, tá bonitinho. Ok, agora vamos para o próximo passo, que é o quê? Eu consegui escrever essa frase aqui certinha. Que ele quer que venha aqui 1, 2, segunda, terceira, quarta, assim por diante. Né? Eu não sei, o Gabriel nunca fez isso aí. Ctrl, aquilo, Alt, né? Alt, aquilo ali é um L ou é um Izão? Alt, I. Ah, legal, não sabia disso não. Eu quando queria fazer isso daí, eu vinha aqui, clicava com direito e vinha aqui, ó. Open New Terminal. Tá aqui, ó, já a dica. Ó. Nunca li. Legal. Fica a dica aí para todo mundo. Muito bom. Já viram que eu consegui repetir 10 vezes, né? Agora eu tenho que montar essa frase aqui. Isso aqui não é mais segredo para a gente já aprendeu a fazer isso. Eu consigo vir aqui e substituir pelo i. O i está me ajudando. O i é justamente um contador, ele está contando para mim, né? Então, eu substituo esse 1 aqui pelo quê? Pelo i. Só que tem que tomar cuidado, né? Porque não é só o i, hein? Vocês já perceberam isso? Porque olha o que vai acontecer, ó, se eu colocar só o i ali. Olha lá. Informe a... Eu nem sei ler isso aqui. Como é que se lê isso aqui? A zerésima nota. É o cara que na corrida de Fórmula 1 vai chegar na frente do primeiro. Aí eu vou lá e informo. Aí agora veio primeiro, segundo. Porque o i está começando de 0, né? Beleza. Aí você tem duas saídas. Uma delas é começar de 1, mas se você começar de 1, tem que tomar cuidado aqui, ó, que essa condição vai mudar. Ou aqui vai ficar 11 ou aqui vai ficar menor ou igual, né? Então só tem que tomar cuidado com isso. Normalmente, um programador já experiente e tal, ele nunca começa de 1, tá? Ele sempre começa de 0, ele nunca usa menor ou igual, ele usa menor, e aí ele altera aqui, ó. Coloca um mais 1 ali que resolve o problema. Tá? Eu ainda acho que não vai resolver, mas ok. Aí eu vou mostrar para vocês porque se der o problema que eu estou imaginando que vai dar, eu mostro o porquê. Mas eu já estou imaginando que vai dar o problema e se der, tá tudo certo. Mas por que não começa de 1 e coloca menor igual a 10 aqui? Primeiro, a gente vai usar muito laço de repetição para trabalhar com vetor. Isso aí a gente vai ver daqui a algumas semanas. E o vetor sempre começa de 0. Então já fica na nossa cabeça que laços eu sempre começo por 0. Segundo, se você coloca um menor igual aqui, você está fazendo a máquina trabalhar mais. Por quê? Ela verifica menor e igual. Que o menor ou igual nada mais é do que um menor com o operador ou igual.
Tanto que a gente fala maior, menor, menor ou igual, maior ou igual, menor, maior, enfim, menor ou igual, a gente sempre usa assim, né? Então, também já auxilia a máquina. Se bem que acredito que nos processadores de hoje eles devem ter uma instrução já que contém o igual. Mas enfim, não interessa. Tá? O, eu pessoalmente sugiro que vocês sempre usem zero, menor e o valor aqui. Tá? Mas vai de cada um aí. Vamos ver se vai dar problema isso daqui? Eu acho que vai. Olha lá. Já deu problema. Tá certo aquilo ali, galera? Por quê? O que vai acontecer, Gabriel? Quando eu colocar 10 e Enter aqui, o que vai acontecer? Zero. Vai Zero. ficar 1-1? Vai ficar 1. Olha lá. E agora vai ficar 2-1. E agora vai ficar 3-1. Por que isso está acontecendo? Olha lá. Tá errado, né? Por quê? No momento que eu estou concatenando, que eu estou juntando esse I aqui com essa frase, ele já está colocando lá informe a 0. Mas esse 1 aqui, ele está, embora seja um literal inteiro, ele está imaginando, bom, se tem uma string desse lado, uma string se tem uma string aqui antes, ele nem olha para aquele lado ainda, mas se tem uma string aqui antes, ele está concatenando. Ele veio aqui, concatenou esse inteiro, que era 0, com aquela string. Aí ficou informe a espaço 0. Depois ele tem um mais 1. Ele está imaginando a mesma coisa. Está falando assim, ó, se eu tenho uma string do lado de cá e tenho um literal inteiro ali, ele está tentando concatenar. Ele converte aquele 1 para inteiro, ele converte aquele 1 para, desculpa, para caractere e emenda. Aí fica 0, 1. Na próxima vai ficar 1, 1, 2, 1, 3, 1. Isso aí é o tal da conversão interna que eu falo para vocês, que às vezes dá resultado que você não imagina, tá? Por quê? Ele resolve primeiro a concatenação para depois resolver a soma, tá? Eu quero que ele some primeiro. Isso aí é problema de... tem um nome isso aí, como é que chama? Ai, caramba, faz parte até do que a gente... Tá até na ementa da disciplina. Faz parte do... É isso mesmo, Tatiana. Mas tem um nome isso, como é que fala? Quando... É que nem se eu tenho 2 vezes 3 mais 1, ele resolve primeiro 2 vezes 3. Como é que é o nome disso? Porque a multiplicação, ela tem... Não é prioridade, é prioridade? Tem um nome. Precedência. Precedência de operadores. Então, a concatenação tem precedência sobre a soma. Então, tem que falar, ó, some primeiro, meu filho. Some primeiro. Depois que você somou, aí ele vai pegar o 0 mais 1 é 1. Pega esse 1 e concatena, emenda aqui com o informe A. Agora vai dar tudo certo, graças a Deus. Vou testar porque eu sou um homem de pouca fé, eu quero ver. Olha lá, agora sim. Aí, pronto. Legal, mais outro inimigo que morreu. Mostrar mostrar as mensagens certinhas. Legal. Agora o que eu tenho que fazer? A média. Finalmente a gente chegou no problema da média. Bom, o que eu tenho aqui nesse laço? Eu tenho um laço que vai mostrar a mensagem certinha e está lendo a nota e colocando na variável nota. E o i igual a i mais 1, que esse i igual a i mais 1, a gente já viu que ele faz parte do quê? Do controle do laço. Tá? Tudo bem. Então, o que eu tenho aqui? Eu estou lendo a nota.
eu preciso calcular a média. Só que em que momento que eu calculo a média? Toma cuidado que eu já vi muito aluno no começo quebrando cabeça aqui e cometendo erro. Tá? Quando é que eu devo calcular a média? Quando é que Depois que você... terminar o laço. Oi? Depois que terminar o laço. Por quê? Porque eu já vou ter todas as informações das 10 notas contadas e informadas. Isso. Eu só consigo calcular a média depois que eu já tenho todas as notas. Eu não consigo calcular a média antes. Eu já vi gente tentando calcular a média aqui. Não, galera, aqui eu vou usar para quê? Para ler a nota e eu posso já começar a calcular a média, mas não calcular ela ainda. O que eu faço para calcular a média? Para eu calcular a média são 2 passos. Qual que é o primeiro passo? Qual que é o primeiro passo para eu calcular a média? Soma. Eu tenho que fazer o somatório de todas as notas. Aqui eu consigo fazer isso, porque o usuário está me informando aqui cada uma das notas. Está vindo aqui justamente para essa variável. Eu até já fiz um soma notas aqui, ó. Soma notas é uma variável que ela vai fazer o quê? Ela vai ficar somando as notas para mim. Então eu tenho que colocar aqui, ó. Soma notas vai ser igual ao quê? Ao que ela já tem, mais a nota nova que ele informou aí. Tá? Perceba que essa variável aqui, ela tem essa variável soma notas, é uma variável como outra qualquer, só que ela tem algumas características. Ela tem algumas características aí que a gente tem que prestar atenção. Perceba a construção aqui que eu fiz da expressão aritmética. Eu tenho soma notas é igual ao quê? Soma notas mais alguma coisa. Esse tipo de variável aqui tem um nome, tá? É o que eu vou comentar em algum slide ali na frente, tá? Ela é uma variável acumuladora, ela está acumulando o que ela já tinha mais alguma coisa, o que ela tinha mais alguma coisa. Toda vez que eu tenho uma variável com essa característica aqui, ela não pode ficar sem nada no início. Por quê? Senão ela acumula com o lixo que já tem lá. Tá? Ou no caso do Java, dá erro de compilação. Se eu tentar compilar esse código aqui agora. Se eu tentar compilar esse código aqui agora, dá erro de compilação. Olha lá. Ele falou, variável soma notas, como que era isso aqui? Não pode, né? Não pode ser not have been initialized, não pode ser inicializada. Might not have been, sei lá. Enfim, ela tem que ser inicializada. Eu tenho que começar ela de algum ponto. 0. Vou começar ela de 0. Tá? Ok. Bom, eu só conheço o Java que faz isso. Eu não lembro se C# faz, tá? C, eu tenho certeza que não faz. Ele vai falar, dane-se, que acumule com o lixo que está lá. Problema do programador. E no final você tem um resultado esquisito e não sabe por quê. Pronto, agora compilou. Aqui ele está fazendo a soma. Quando termina o laço aqui na linha 19, o que eu tenho em mãos? O soma notas, que ele já tem a soma de todas as notas. Beleza, agora sim eu calculo a média. System. Já que vocês já estão craques de programação, eu já vou fazer direto, tá? Eu não vou colocar numa variável média, não. Eu já tenho a soma aqui, eu vou mandar ele exibir o valor da expressão direto. Vou copiar aqui, ó, para não ter problema de tomar cacetada lá só porque errei alguma coisa na frase. Pronto, essa é a frase. Coloquei printf, porque eu vou ter que mostrar com 2 casas decimais, né? Isso aqui vai ser substituído por %.2f. E pula a linha. Pronto. Qual o valor que eu quero que mostre ali? O valor da expressão soma notas dividido por 10, o literal 10 float, né? Então, dividido por 10. Pronto. E tá tudo certo. No final mostra essa mensagem aqui. Vamos testar? Vamos testar? Java C. Já está aí, já está no histórico. Pronto. Java notas. Beleza. Informe a primeira nota. 10.
Segunda, é de 10 até 100, né? Assim, vou colocar qualquer coisa aqui. Não vai dar, a gente vai acabar não testando se o cálculo está certo, mas a gente vê isso depois. Última nota, 0. Pronto, a média final foi aquela ali, 32,70. Bacana. Testei, parece que está ok. Agora vou testar com o teste que está lá. Perceba que está aparecendo as frases aqui, tudo ok. Vamos testar agora com eu vou criar aqui um output, um input, um output. Criou ali as duas pastinhas. Vou criar aqui dentro da pastinha input um arquivo filé 0 e também um filé 1, que eu vi que tem 2 exemplos lá. Então já vou abrir os dois aqui e tacar aqui os 2 exemplos. Aí. O primeiro exemplo é esse. Tira pular a linha aqui no final. E o 1. O 1 está aqui. Pronto. Legal. E aí agora eu vou usar aquela estratégia que a gente já usou, que era o executa, só que a entrada vai vir do arquivo 0. Olha lá. Mostrou tudo aquelas mensagens lá. E no final, 6256. 6256, beleza. E o 2, que é o filé 1, né? 5656. 5656, beleza. Parece que tá certinho. Vou até para ficar legalzinho, eu vou criar o output, ó. Vou colocar lá o filé 1 e vou colocar o 0 também lá dentro. Pronto, tá aqui os arquivos certinho. Ó, aqui é a entrada. Saída. Tá aqui. Ok. Pulou a linha certinho, do jeito que ele tá pedindo. E ok, pulou a linha também. Tá tudo ok, tudo certinho. Vou baixar aqui o código. E enviar no juiz. Notas e média. 29. Acho que tem 50 testes cadastrados. Aí, deu yes. Deixa eu ver se mais alguém fez enquanto eu estava fazendo aqui. 29. Alguém já fez ali, beleza. Então, eu já fico tranquilo assim, legal. Eu fico tranquilo quando eu vejo outras pessoas fizeram, porque como eu falei, eu montei o pacote agora, né? Sempre fico atento para ver se... Porque só o meu aceitar é estranho, porque como fui eu que gerei os testes, pode ser que o meu gerador esteja viciado. Então eu gosto de ver outras pessoas fazendo também. Legal. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Senão a gente vai prosseguir lá nos slides agora. Professor, você pode mostrar novamente como que ficou o código? Porque eu fiz junto com o senhor, só que o meu não está aceitando no juiz. Código. Eles tinham que arrumar um jeito de deixar a tela parada também. Deixa eu ver. Onde é que está o código? Está aqui. Está aqui. Então, dá um print aí, ó. Sim, printei agora. Para eu seguir a aula. Tudo bem? Certo, obrigado. Vamos lá. Se bem que, por enquanto não está ainda, né? Só no final
da noite é que eu dou o comando aqui para subir tudo para o GitHub. Vamos lá, então. Vamos prosseguir aqui. Cadê? Legal. Muito bom. Está aqui a solução em fluxograma. Tá? Aí, só o que está diferente, o que eu não faria normalmente é colocar esse informe no juiz, né? No juiz eu não colocaria isso daqui, porque senão gera aquela coisa esquisita que vocês viram. Gera essa coisa esquisita aqui, ó. Isso daqui, né? Fica estranho isso daqui. Normalmente no juiz a gente pede só isso aqui, ó, para mostrar só essa saída aqui, né? Não tem mais nenhum print no meio do código, com exceção do print lá no final. Tá? Mas é legal para vocês verem aí como é que fica. Aqui em pseudolinguagem, mas está bloqueado já, nem mostro para vocês. E em Java. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, ó. Como é um código mais antigo, normalmente eu boto o F aqui. Aqui está ok. Aqui também. Parece que o resto está tudo certinho. Aqui já está com 10F. É isso aí. Legal. Percebam que lá eu fiz um tal de soma notas, né? Nada impede de você já chamar de média. Pode chamar de média. Perceba que aqui eu estou chamando de média já. De cara eu chamei de média. Eu estou colocando lá média igual a média mais N. Ok. Tá? Aí eu calculei a média aqui fora. No final eu fiz, média recebe o quê? Média dividido por 10. Ou seja, no momento que ele sai daqui, na verdade ele não é a média. Ele é o somatório. E aí eu coloquei, média igual o quê? Média dividido por 10. Então ele fez o quê? Pegou o valor que estava dentro da média e dividiu por 10. Que na verdade o valor que ele estava lá dentro era o somatório. E aí eu exibi a média no final. Aí não muda nada, a lógica continua sendo a mesma. Tá? Legal. Teste de mesa. Pessoal, isso aqui é uma coisa muito importante. Tá? Que é o quê? Você testar o seu algoritmo até mesmo antes de enviar para o juiz. E até mesmo antes de você executar. Tá? Um programador já experiente, ele executa teste de mesa conforme o desenvolvimento. Ele está ali escrevendo o código na cabeça dele, já está rolando testes. Tá? Teste de mesa é o nome que a gente dá, não é subir na mesa e ficar pulando em cima para ver se a mesa é resistente. Esse tipo de teste quem faz é o Inmetro, não é a gente. Tá? Teste de mesa para a gente é o quê? É você pegar e estudar o comportamento das variáveis. Tá? Para cada iteração, o que está acontecendo com as variáveis. Porque se você percebe que no meio do teste ali, alguma coisa estranha está acontecendo, você já vai lá e conserta. Tá? Deixa eu ver qual que era a minha ideia aqui. Trata-se de simular o algoritmo, o fluxo de dados do algoritmo, para você verificar a exatidão do programa. Tá? Então, teste de mesa, eu já vi livros que chamam de teste de mesa, tá? Alguns falam que é simulação, outros chamam de... eu não me lembro agora se... Steep não sei o que, acho que eu já vi um nome assim, Steep não sei o que em inglês. Que é o passo a passo, ele vai passo a passo. Tá? Legal. Aí eu falo disso aqui. Tá, esse teste de mesa aqui, eu vou fazer um teste de mesa com vocês, eu vou deixar para fazer assim, o próximo teste... bom, meu pensamento vai longe, eu começo a querer falar mais de uma coisa ao mesmo tempo, mas daqui a pouco eu falo, enfim. O próximo exemplo que a gente vai fazer, eu faço o teste de mesa antes com vocês. Tá? Não sei se é o próximo ou se é o outro, mas enfim, tem um programa que já está... Aliás, esqueci de colocar ele no juiz. Eu vou colocar durante a aula agora. A gente vai fazê-lo e aí eu faço o teste de mesa junto com vocês para vocês verem como funciona. Tá? Ok. E aí eu apresento aqui variáveis. Variáveis vocês já conhecem, mas tem duas variáveis que elas têm um papel importante, que é o papel de acumulador e de contador. Tá? Não tem nenhuma novidade. Eu andei vendo uns códigos aí da atividade e eu percebi que teve gente que estava usando eles lá. Legal. Tá? Então, porque é um conceito natural, o acumulador e o contador. Tá?
Então é só para gente formalizar isso daí, mas já é um conceito natural. Muita gente começa a usar essas variáveis e nem sabe que se trata de um acumulador e de um contador, tá? Então são variáveis que acumulam valores, tá? A principal característica de um acumulador e de um contador é vocês verem alguma coisa daquele tipo que a gente viu aqui. Alguma coisa assim, como fulano igual a fulano mais alguma coisa. Olha lá, nota igual a nota, desculpa, né? Soma notas é igual a soma notas mais nota. Olha aqui, ó, I igual a I mais alguma coisa, tá? Então, essa é a primeira característica que tem um acumulador e um contador, tá? De ter esse negócio de ele vai ser igual a ele mais alguma coisa. Ele vai ser igual a ele menos alguma coisa, tá? Então, são variáveis que acumulam valores. Acumula o seu valor anterior mais um outro valor, tá? No caso de contadores, presta atenção, agora que eu vou falar da diferença entre esses dois. Ó. No caso dos contadores, o valor adicionado é sempre constante. É sempre constante, o contador. Então, olha aqui, ó. I igual a I mais 1. Esse 1 nunca vai deixar de ser 1. É um literal inteiro. Nunca vai deixar de ser 1. Então, aqui eu estou sempre acumulando o quê? 1, mais 1, mais 1, mais 1. Sempre uma constante. Então, o I é uma variável contadora. E é isso mesmo. Inclusive, quando eu estava montando o código que eu falei para vocês, eu preciso de uma variável que conte quantas vezes esse laço aqui vai acontecer. Eu vou criar o I. O I é um contador. Durante o desenvolvimento eu falei, o I é um contador. Deixa eu jogar isso aqui. Tá? Então, ele é uma variável contadora. Costumam ser usadas em ciclos, né? Ou seja, em laços, tá? Para acumularem valores. Legal. As variáveis acumuladoras, agora vem um detalhe aqui, ó. As variáveis acumuladoras. Calma aí, aqui deixa eu seguir. Eu falei disso aqui, contador é sempre um constante, enquanto a acumuladora não é uma constante aqui, ó. Ora vem nota 10, ora vem nota 5, ora vem nota 50, ora vem nota 90, ora vem nota 0. Então, isso aqui vai variando. Então, isso aqui não é um contador, é um acumulador. Tá? Mas percebam que a variável a variável contadora, ela é sempre uma acumuladora. Tá? Já a variável acumuladora, ela não é contadora. Porque essa daqui ela está acumulando. Ela tinha o 0 mais o 1, ficou 1. Ela tinha 1 mais outro 1, ficou 2. Ela tinha 2 mais um 1, ficou 3. Ela tinha o 3 mais 1, ficou 4. Então perceba que ela está contando, mas ela também está acumulando. Já a acumuladora, não. A acumuladora ela é só acumuladora, ela nunca vai ser contadora, porque ela tinha 1, ela tinha 0. Depois do 0 ficou com 1. Depois do 1 ficou com... Ela tinha 1. Foi 1 mais a outra nota que veio, que foi um 10. Ela ficou com 11. Ela não está contando, porque de 0 foi para 1, de 1 foi para 11, depois de 11 vai para 40 e não sei quanto. Então, perceba que ela está acumulando, mas não está contando. Tá? Costumam ser usadas em ciclos para acumularem valores. Foi o que eu fiz aqui para a variável soma notas. Perceba que ela está acumulando as notas dentro de um ciclo que está lendo várias notas. Tá? As variáveis acumuladoras devem sempre ser inicializadas com valor nulo. As variáveis acumuladoras devem sempre ser inicializadas com valor nulo. Perceba que eu não falei 0, falei nulo. Porque vai depender. O certo nem seria nulo, né? Seria falar neutro, se for levar em consideração a álgebra, né? Acho que o correto, se você for algebricamente falando, elas têm que ser inicializadas com neutro, né? Perceba aqui, por exemplo, para o I, começou em 0. Né? Para o soma notas, começou em 0 também. Mas então é 0 sempre? Nem sempre. É porque no meu caso aqui, como o soma notas ele está fazendo o quê? Uma adição. O I ele está fazendo o quê? Adição. O neutro da adição é o 0. Então por isso que ele começa de 0. Por quê? 0 mais qualquer coisa vai ser qualquer coisa. Né? 0 mais E mais V
vai ser igual a V, porque o zero é o elemento neutro, né? Da operação de adição. Se eu mudo essa operação aqui, você vai ter que encontrar quem que é o neutro da operação que você está usando. Por isso que eu falei de álgebra, né? O termo correto aqui seria usar neutro. Mas quase sempre é zero, porque quase sempre você está usando para somar. Né? Tudo bem? Tudo bem com o conceito de acumulador e contador? É um conceito natural. Se eu não tivesse falado de acumuladores e contadores, vocês usariam, vocês entenderiam, mas só que não saberia. Se em algum momento lá no futuro alguém falar de acumulador e contador, vocês não iam saber o que é, mas sabem usar. Tá? Tudo tranquilo? Tranquilo, professor. Vamos seguir então. Por quê? É interessante que quando a gente fala de acumuladores e contadores, tem uma coisa que sempre aparece em Java, ou em C, ou em C++. Alguém chuta aí o que é? Toda vez que a gente está trabalhando com variáveis do tipo acumuladora e contadora, a gente costuma usar uns operadorizinhos interessantes. Aí, muito bom. Talvez a palavra-chave era falar operador, né? É o tal do mais, menos, mais igual, menos igual, barra igual, porcentagem igual. Que é isso? Pessoal, não faz. É o que eu estou falando. Eu estou mostrando, eu falei para vocês, eu vou mostrar coisas hoje. A espinha dorsal da aula é repetição. Mas eu vou mostrar umas coisinhas novas, mas que não é tão nova assim. Por quê? Você consegue resolver qualquer coisa sem esses operadores. Esses operadores eles só trazem uma facilidade a mais para o programador, uma agilidade, nem a facilidade, traz uma agilidade, tá? Mas, como tudo na vida, não só em computação, como tudo na vida, não tem almoço grátis. Para você ter uma agilidade, para você ganhar em alguma coisa, você perde em outra, tá? É uma barganha. Você está vendendo a alma ali. No caso aqui, eu estou vendendo a alma do meu algoritmo. Tá? Vamos ver esses operadores. São esses aqui. Ó. Mais, menos, mais igual, menos igual, asterisco igual, barra igual e porcento igual. Tá? Percebam que os dois primeiros aqui são unários. São todos operadores aritméticos. Tá? Os dois primeiros são unários. Mais e menos. O que eles são? Incremento unitário, decremento unitário. Tá? Então, ao invés de você fazer i igual a i mais 1, é só você fazer i mais mais. Tá? Deixa eu colocar aqui um... Ó, ao invés de eu colocar i igual a i mais 1, o que já é tranquilo. Com certeza vocês já entendem isso daí. Por quê? Atribuição mais uma adição, que a gente estudou lá na aula de operadores e expressões aritméticas. Tá? I igual a i é meio estranho, mas agora que vocês já sabem o que é contador e acumulador, para vocês está tranquilo. Tá? Ok. Ao invés de eu fazer i igual a i mais 1, eu posso fazer i mais mais. É a mesma coisa. Então, é o que? É um incremento unitário. Tá? O mesmo acontece para o decremento unitário. Às vezes, você está fazendo i igual a i menos 1. Tá? E aí, você pode fazer i menos. É o decremento unitário. Tá? Como eu falei, ganha em agilidade. Tá? Ao invés de colocar i igual a i mais 1, eu coloco i mais mais. I menos. Então, meu ganho é em agilidade. E a perda está em quê? O que vocês acham? Não tem almoço grátis. Eu ganho na agilidade, mas eu perco em alguma coisa. E é uma coisa importante. Alguém imagina onde que eu estou perdendo? Para a máquina, não faz diferença nenhuma também você usar i igual a i mais 1 ou usar i mais mais. Ou seja, você não está ganhando em desempenho. O desempenho é o mesmo.
Você está ganhando em agilidade no seu programa ali. Você vai, ao invés de você clicar em 1, 2, 3, 4, 5, 6 teclas, você vai teclar em 1, 2, 3, 4. Você ganhou duas batidas ali, você economizou dedo. Entretenimento de Pedro Henrique, legibilidade. A Juliana, para alguém ler e entender fica mais difícil. É isso mesmo. Eu perco em legibilidade no meu código. Tá? Se eu mostrar isso aqui para minha mãe, imagina a mãe de vocês, o pai de vocês, os avós. Se você mostra isso aqui para o seu avô, para sua avó, ela pode até entender que ali se trata de uma adição. Você está somando um a alguma coisa. Mostra isso aqui, vão falar que você está tendo parte com algo que não é divino. Tá? Então, você perde em legibilidade. É a única coisa onde você está perdendo. Vale a pena? Não sei. Tá? Eu não tenho uma opinião muito bem formada com isso. Então, vocês vão ver que no meu código, normalmente o que acontece é eu usar I++ quando eu estou lidando com laço de repetição. Mas se eu não estiver lidando com laço de repetição, eu vou usar dessa forma aqui. Tá? Por quê? Porque normalmente tem um laço de repetição que a gente vai ver amanhã, que é quase natural você colocar I++, I menos menos, I mais mais, I menos menos. E aí, vocês vão ver que lá eu uso sempre isso. No entanto, quando eu estou usando um while, como foi hoje, aqui, ó, eu sempre uso dessa forma aqui. Não sei. É uma coisa minha. É uma questão de estilo. Tá? Vamos lá. Além disso, tem todos esses outros aqui que são o quê? Binários. Então, eles trabalham sobre dois operadores. O mais igual, que é o quê? Atribuição por adição. Menos igual, atribuição por subtração. Asterisco igual, atribuição por multiplicação. Barra igual, atribuição por divisão. E o barra igual também, que é atribuição por módulo. Enfim, eu já vou explicar todos eles num bloco só. Por quê? Vamos lá. I igual a I mais 1, acredito que todo mundo entendeu. Uma forma de você escrever é o quê? I igual a I, I mais mais. Tá? Mas, uma outra forma de você escrever também é assim, ó. I mais igual 1. É a mesma coisa. Isso é a mesma coisa de I igual a I mais 1. Por quê? Eu estou pegando o I, somando nele próprio o 1. Então, estou somando ao que ele já tinha, o 1. A mesma coisa aqui. I menos igual a 1. Eu estou somando a ele 1. Tá? E aí a mesma coisa se repete aqui para o I vezes igual a 1. Isso equivale ao quê? A I igual a I vezes 1. Tá? Isso equivale a isso daí. Ó. Bem como I igual a I dividido por 1 vai ficar assim. Tá? E I igual a I módulo, cadê? Módulo 1 vai ficar assim. É que normalmente a gente não usa nenhum desses operadores aqui, incluindo esses aqui de cima também, ó. A gente não usa nenhum deles com o constante 1, né? Porque a constante 1 você já tem ela aqui, ó. Tá? Então, normalmente a gente usa, por exemplo, I igual a I vezes 10. Aí vai ficar assim. I igual a I dividido por 10, coisa comum da gente usar em computação. Né? Dividir por 10 e por 2 é bem comum para a gente. Módulo, olha lá, eu posso ir fazendo assim. Tá? Acho que o programa que eu vi vocês fazendo, aquele das notas, né? Que você tinha que fazer... você tinha que pegar o valor e dividir por 10, né? Para ter a quantidade de notas. Até aí tudo bem. Aí depois você tinha que pegar o resto da divisão para pegar o troco, que seria o que sobrou. Se eu tinha R$540 para dar em notas, eu dividia por 100, eu tinha 5. Então, era 5 notas de 100, que ia dar 500. Aí eu tinha que fazer 546 módulo 100, sobra 46, que é o que sobrou para eu dar de troco, né? Para eu
Ainda sobrou 46 para eu ter que arrumar notas. Naquele caso, eu podia fazer valor igual, vocês fizeram alguma coisa assim, valor igual a valor módulo 100, se fosse a primeira nota de 100, né? O valor receberia o que sobrou. Eu podia fazer valor módulo igual 100. Seria a mesma coisa. Tá? Mas aquilo que eu falei, olha aqui, perde legibilidade. Nesse caso aí, que é o problema que vocês resolveram lá na atividade. Né? Teve gente que não usou o módulo, usou valor menos quantidade de notas que eu acabei de calcular vezes 100. Vai ficar um pouquinho mais lento, que vai fazer 2 operações desnecessárias ali no meio. Mas podia usar o módulo direto, mas o resultado é o mesmo, tá? Mas observa aqui, ó, é um lugar que poderia ter usado. Então, vocês já estavam usando um acumulador lá, que é um quê? Uma atribuição por módulo vocês estavam fazendo. Podia fazer dessa forma aqui, tá? Eu, pessoalmente, recomendo não usar isso daqui. Tá? Por quê? Perde legibilidade, como falou o Pedro, como falou a Juliana. Tá? E a gente busca códigos que outras pessoas entendam. Tá? Nem sempre as pessoas são proficientes nesses operadores aqui. Por isso que eu incentivo a não usar. Uma vez que você pode usar de forma, uma expressão aritmética, de fácil compreensão aí para qualquer pessoa que conhece o básico dos operadores aritméticos, tá? Eu especialmente adorava usar isso daqui, ó, nas minhas provas de algoritmos, porque o meu professor de algoritmo na época da faculdade, inclusive hoje ele também é professor na UFBC, tá? Ele me falou uma vez que ele odiava pegar minha prova porque vinha cheio desses operadores aqui, e ele tinha, às vezes ele tinha que pesquisar como é que funcionava. E aí, quem mandou ele falar isso? Porque de propósito eu só usava eles nas provas. Né? Mas comigo não adianta vocês fazerem isso, porque eu conheço bem esses operadores. Então, se fizer isso, eu vou começar a fazer coisas mais divertidas para vocês também, hein? Por exemplo, quem disse que eu preciso colocar aí módulo igual a 10? Aqui pode ter uma expressão. Pode ter uma expressão do tipo, sei lá, 6 vezes alguma coisa, outra variável aqui, dividido por não sei o que, enfim, eu posso colocar uma expressão aqui. Aí vai cada vez mais, vai dificultando mais a vida. Tá? Por isso que ele não gostava da minha. Tá? Beleza, isso aqui é o suficiente do que a gente vai ver. Uma coisa que eu vou deixar para vocês estudarem, vocês correrem atrás, é o seguinte. É isso aqui, ó. I igual, I mais mais, tá? I mais mais. Aliás, está ali em cima. Vou continuar aqui, ó. Tem o I mais mais, tá? Tem também o mais mais I. Isso tem. Assim como tem também o menos menos I. Também tem. Eles são diferentes. Então, vocês vão pesquisar qual é a diferença disso aqui. Tá? Já vou confundir vocês. O I, por exemplo, vamos supor que o I está valendo 0. Se eu fiz I igual a I, o I está valendo 0. Se eu faço I mais mais, o I vai valer 1. O I está valendo 0. Se eu faço mais mais I, o I vai valer 1 também. Então, o efeito para o I é o mesmo. E aí eu vou deixar vocês que pesquisem lá agora isso daí. Vou deixar isso aqui, que eu vou usar na outra aula. Pronto. Aqui para a gente testar um pouquinho essas expressões, tá? Isso aqui é como se fosse um teste de mesa, gente. Isso que na hora que eu falar teste de mesa, eu lembrei disso aqui, eu falei, chega lá na hora eu falo. Isso que a gente faz aqui de testar passo a passo o que vai acontecer com as variáveis é o teste de mesa. Agora imagina usando isso com seleção, repetição, tudo junto, tá? Então vamos lá, a princípio eu tenho o quê? Isso aqui é o teste de mesa. A princípio eu tenho A igual a 0, B igual a 10. Ok. Aí o que eu faço? A mais mais. Quando eu faço A mais mais, o que vai acontecer? A recebe A mais 1. A recebe o que ele já tem, mais 1. Então ele vai para 1. Beleza. Próximo, B mais mais. Ele tinha 10,
ele recebe o que ele tinha, que era 10, mais 1, vai para 11. Beleza. A mais igual a 2. O que isso significa? A recebe o que ele já tinha, mais 2. Então, o que ele já tinha era 1, mais 2, 3. B recebe o que ele já tinha, menos 5. Então, B menos igual a 5. Ele recebe o que ele tinha, que era 11, menos 5, vai ficar 6, né? 6. Aí, muito bom. B, módulo igual a. Então, ele pega o B, o que ele já tinha, módulo A. É o que ele atribui. Então, 6 módulo 3 vai dar quanto? 6 dividido por 3, qual que é o resto? 6 dividido por 3? 3, 6. Dá 2. 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, 0. Ó, o Bano falou ali, 0. Então, ele recebe o quê? O B recebe 0. B igual a. Isso daqui vocês já conhecem. Atribuição direta, porque agora eu vou mexer com multiplicação, o 0 ia me atrapalhar. Então, B igual a, recebeu 3. A, multiplicação igual a 2. Asterisco igual a 2. Então, A recebe o que ele já tem vezes 2. A, o que ele já tem, 3 vezes 2, 6. Próximo, B barra igual a 2. Então, B recebe o que ele já tem dividido por 2. O que ele já tem é 3, dividido por 2 é 1. As variáveis são inteiras. Então, vai ficar 1. Vai pegar a sua parte inteira. Depois, finaliza aqui com A menos menos, que é o que o A tem, menos 1. Ele recebe o que ele tem, 6 menos 1, 5. E B menos menos, o que ele tem, menos 1. 1 menos 1, 0. Pronto. Final que eu tenho aqui é a variável A com 5 e a B com 0. E aqui o que está tracejadinho foi o comportamento delas em cada instrução aí. Isso aqui é um teste de mesa, gente. A gente já vem fazendo teste de mesa para todas as expressões que a gente fez, né? Aritméticas e relacionais, lógicas. Isso é o teste de mesa. Ok? Vamos lá, então. Esses 4 exercícios aí, ó, que eu deixo como tarefa de casa para vocês, o primeiro deles ali já está lá no juiz, tá? Que é elabore um programa em Java que mostre na tela todos os inteiros entre 0 e 100. Tá? Então, isso aí eu já deixei lá Já deixei lá. Esses outros 2 aí, esses outros 3, elabore um programa em Java que mostre todos os pares entre 1 e 100. O terceiro, um programa em Java que peça 2 valores A e B e mostre todos os números entre A e B, inclusive o A e inclusive o B. Então, se ele coloca lá 10 e 20, você vai mostrar 10, 11, 12, 13 e até o 20. Tá? Perceba que tem um laço de repetição aí, para você ir mostrando todos, né? E o último ali, elabore um programa em Java que peça 2 valores, A e B, então parecido com o terceiro, né? Mostre todos os números pares entre A e B, inclusive o A, inclusive o B. E depois eu quero que você mostre todos os ímpares entre A e B. Então você vai ter um laço para mostrar entre A e B só os pares, depois um laço para mostrar só os ímpares. Tá? Todos eles eu vou colocar no juízo. Por enquanto só está o primeiro lá, porque foi o que eu consegui fazer o pacote. Os outros 3 eu já tenho pronto, só falta escrever o enunciado e colocar o pacote no juiz. Tá? Isso aí eu faço após o término da aula das 21. Ok? Mas ainda amanhã, quando vocês acordarem, já vai estar todos eles lá. Ok? Alguma dúvida aqui quanto a esses exercícios? Tá, legal. São exercícios bem simples, viu, pessoal? É só mesmo para você dominar o laço de repetição. Tá? Eu incentivo até que quem conseguir fazer isso antes da aula de amanhã vai ser legal. Porque a aula de amanhã a gente vai ver laço de repetição de novo, só que é usando outros 2 comandos. Tá? Então, se você já conhecer bem o laço while, vai ajudar bastante. Tá. Ainda falando de teste de mesa. Ó. Então, eu coloquei aqui, ó, elabore um
Fala, Vinícius. Se for coisa rápida, eu já tiro a dúvida aqui agora e ajuda todo mundo. Após o 100, printar todos os primeiros números inteiros. Você pula a linha. Você pula a linha. Você imprime todos e pula a linha. Tá, aquele que está lá. É isso mesmo. Você só pula a linha, não tem espaço, não. Todos esses exercícios aí, esse primeiro é o mais simples, né? Todos os outros, viu? Qual que é o nome qual o nome dele? Cadê? Vinícius e os demais alunos aí. O primeiro é mais tranquilo. Os outros vai dar uma quebrada de cabeça com esse negócio de pular a linha, hein? Preste atenção, porque dependendo se o número se o último era aquele que você tem que formar A e B, se o último for par ou o último for ímpar, ele acaba colocando espaço a mais. Eu dei uma quebrada de cabeça lá para resolver isso. Então, eu acredito que vocês também darão. Eu estou dando uma olhada aqui, qual que é o problema? É o número 100, né? Aí já está tudo pronto aqui, ó. Só falta colocar lá. Não tem input, né? O output que ele tem, ó. A saída que ele está esperando é essa daqui, ó. Olha lá, tá pulando linha, tá vendo? Ó, não tem nada depois do 100, só pular linha. Né? A saída que ele está esperando é essa. Ó, não tem nada depois de pular linha. E entre eles, sempre espaço em branco. Tá? E aí, pula linha. Aí tomem cuidado nos outros, eu vou deixar a dica aqui para vocês, ó. Esses mostrar entre A e B, porque quer ver, ó, eu vou até executar aqui para vocês verem. Como é que chama? Números AB. Ele vai mostrar todos os números entre A e B, né? Até que esse daqui não tem tanto problema, não. Esse daqui não tem tanto problema. O que pode gerar problema é esse aqui, ó. Que é onde eu acho que vocês vão quebrar um pouquinho de cabeça. Mas vale a pena quebrar a cabeça, que aí treina a lógica de vocês, ó. Pronto, esse daqui que pode gerar problema. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Quero todos os pares entre 10 e 20. Beleza. Olha lá, ó. Tá bonitinho. Ó. Veja que não tem espaço aqui, ele pulou linha. Né? Quero todos os pares entre 10 e 21. É a mesma coisa. Né? Só que se... Olha lá, ó. Eu quebrei um pouquinho de cabeça para fazer isso, porque do jeito que eu estava fazendo, ele vinha aqui, ele dava espaço no 20, porque ainda tinha número para testar, que era o maldito 21. Aí o 21 não entrava na história. Aí ele fazia o quê? Não pulava a linha. Aí eu consertei. Aí o que acontecia? Ele pulava a linha, mas deixava espaço. Aí eu consertei. Aí tá certinho agora. Então aqui vocês vão dar uma quebradinha de cabeça, porque vai ter que ficar checando isso. Tá? O mais legal o que vai mais treinar vocês nesses laços é justamente ficar fazendo essas condiçõezinhas. Então, além de estar estudando laço, vocês vão estar estudando condicionais também. Tá? Essa é a intenção desses exercícios que eu montei aqui para vocês. Ok? Acho que aí já dá uma ajudada para vocês, né? Vamos lá. Esse primeiro... Professor, Oi. eu não entendi como que deixa todos os números na saída na mesma linha. É só não pular a linha. É usando print, ao invés do print LN. Ah, tá. Tá, entendi. Eu acho que eu usei aqui com vocês, né? Cadê o primeiro que eu fiz lá? Foi notas e média que eu fiz, né? Aqui eu estou usando LN. Ó. Se eu usar o print sem LN, aí ele não pula a linha. Vamos lá, então. Legal. Ó. Elabore um programa Java que efetue o cálculo do fatorial de um número inteiro. Esse daí vai ter no juiz, porque eu vou colocar agora junto com vocês. Vou jogar fora aqui. E esse aqui a gente resolve junto, vai ser o último que a gente resolve. Aí tem que entrar como administrador.
Problemas. Aí é legal que vocês já veem até como é que eu faço aqui. Ó. Problema 31. Aí eu tenho que escolher o pacote. Nesse caso, como ele é um problema antigo, já está o pacote pronto. Repetição. Fatorial. Aí eu vou dar a cor vermelha. Pronto, já está aí. Aí eu vou entrar lá. Problema fatorial. Ok. É um problema bem antigo, como eu falei, ó, não tem aqui os outros, né? Então, vamos lá. O fatorial de um número natural n representado por n exclamação, né? É o produto de todos os inteiros positivos menores ou iguais a n. Ou seja, n fatorial vai ser o quê? 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4, vai embora, vezes n menos 2 vezes n menos 1 vezes n. Tá? Além disso, por definição, o fatorial de zero é 1. Tá? Então, é uma sucessão de produtos, uma sucessão de multiplicações, uma sucessão de produtos, é melhor falar, um produtório. Né? Então, que nem na média eu tenho um somatório, uma sucessão de somas, depois eu divido, no caso do fatorial eu tenho um produtório, uma sucessão de produtos. Né? Legal. Escreva um programa para que, dado um natural n, calcular n fatorial. Ok. Não vou me prolongar muito, porque o fatorial vocês já conhecem, já devem conhecer bem, né? Então tá, o programa terá apenas um caso de teste, graças a Deus. O caso de teste é composto por um único número natural n. N vai estar entre 0 e 20. Tomem cuidado com esse 20, hein? Aliás, eu até chamo a atenção disso aqui. Então tá lá, vai ser dado um número, um número entre 0 e 20. Seu programa deve imprimir uma única linha contendo o valor do n fatorial. Quebre uma linha após a impressão do resultado. Então, solta uma linha, beleza. Dica, atenção, pois o n fatorial, o 20 fatorial, ele é aproximadamente aí, ó, 2 elevado a 61. Então, para ter uma ideia do tamanho que é o máximo que esse cara vai chegar. Né? A variável tem que suportar. Então, já vejo aqui que o int não vai dar conta, que o int é 2 elevado a 31. Vou usar o long. Ou se não, eu vou testar uma coisa em Java que eu não lembro se eu já usei alguma vez, que é tentar usar o inteiro sem a parte, sem o negativo. Aí talvez dê conta. Mas eu não sei, eu não me lembro de ter usado isso em Java. Eu já usei muito em C, em Java eu não sei. Vamos tentar então. Então é bem simples, é só dar um número, calcular o fatorial. O calcular o fatorial que é o detalhe aí que a gente vai ter que desenvolver. Vamos lá então. Tá. Fatorial. Eu estou vendo aí um monte de... Se alguém acertar lá aquele do número 100, me fala, tá? Porque como eu falei, foi um... Eu acabei de colocar lá, então, eventualmente, se tiver algum erro lá, eu olho mais tarde. Tem bastante gente mandando. Eu vou lá e dou uma olhada. E se eventualmente tiver erro, eu corrijo e mando rejulgar. Aí vai julgar o de todo mundo. Se alguém estiver mandando certo e o problema for nos arquivos, vai ser rejulgado. Caso contrário... Mas se alguém acertar aí, já me fala. Tá. Import Java útil scanner, porque vai ser feita a entrada. Public class fatorial. Public static void main. Ok. Vamos lá.
o cara vai me informar um N, né? N. Esse aí é entre 0 e 20. O scanner para fazer a leitura. Ok. Então vamos ler esse N aí, vai. Scan.next int. Beleza. Agora eu tenho que calcular o fatorial, né? Supondo aí o fatorial de 5, o que ele vai ser? Ele tem que ser 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Então, o que eu tenho aqui? 1 vezes 2. Então, primeiro, eu vou ter uma variável que ela vai ter que contar de 1 a 5. E aí eu tenho que fazer o quê? Acumular cada produto, né? Porque vai ser o quê? 1 vezes 2. Quanto que é 1 vezes 2? É 2. O resultado disso, vezes 3, que vai dar 6. O resultado disso, vezes 4, que vai dar 24. O resultado disso, vezes 5, que vai dar 120. Então, perceba que ele vai fazendo o quê? Ó, vai multiplicando, multiplicações sucessivas, vezes... Aliás, eu posso fazer desse jeito, ou eu posso fazer o que é mais tradicional, né? O mais tradicional é você fazer o contrário. É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu vou fazer desse jeito. Eu vou programar assim. Nada impede se você fizer que nem do primeiro jeito que eu mostrei ali. 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Ou do jeito que eu vou fazer agora. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. O resultado vai ser o mesmo. Não vai ter diferença. Tá? Eu vou fazer desse jeito. Certo? Tá. Então, eu ia fazer o quê? 5 vezes 4, o resultado disso, vezes 3, o resultado disso, vezes 2, o resultado disso, vezes 1. Se eu quiser, eu nem preciso fazer esse vezes 1. Tá? Mas eu vou fazer. Certo? Então, eu preciso de um laço que repita 5 vezes, ou no caso, repita n vezes, né? Porque no caso aqui, é para n igual a 5, o meu exemplo aqui. Tá? Então, vamos lá. Um laço que vai repetir enquanto n for maior que 0. Enquanto n for maior que 0, alguma coisa vai ser feita. E a cada iteração, eu vou criar aqui. Aí eu vou ter que criar um... Aí eu vou fazer um teste agora, tá? Olha lá, ele nem deixa colorido. Acho que isso não funciona, não. Eu vou deixar o int por enquanto, mas o int não vai funcionar, hein? F. Eu vou chamar de FAT. Eu vou chamar de FAT, que é o fatorial, tá? Vai ser o quê? FAT é igual a FAT vezes n. Isso. FAT igual a FAT vezes n. N igual a n menos 1. Olha lá. Parece que está certo. E aqui eu exibo na tela system out println FAT. Vamos fazer o teste de mesa aqui, ó. Presta atenção. Vamos testar para n igual a 5. N igual a 5. Eu fiz a entrada aqui do n igual a 5. N é maior que 0? Verdade, 5. O que ele vai fazer? FAT recebe FAT vezes n. Então eu tenho a variável FAT aqui, ó. FAT igual a FAT vezes n. Quanto que tem dentro de FAT? Por que você está afirmando que tem 0, Gabriel? Onde que está FAT igual a 0 aí? No caso do Java, ele vai dar erro nisso aqui, porque o FAT eu estou usando aqui para acumular alguma coisa e eu não atribuí nada. Então ele tem que começar de alguma coisa, porque ele é uma variável o quê? Acumuladora. Esse aqui é um contador, ó. Esse aqui é um acumulador. Lembre-se que eu falei, acumuladores e contadores têm que sempre começar de alguma coisa. O contador está começando, que é o valor que eu dei aqui. E o acumulador?
FAT. Não está começando de nada, tem que começar de alguma coisa. O que vocês sugerem? Vocês sugerem começar de quê? Por que 1? Por que 1? Porque 1 é um neutro da multiplicação. Toma cuidado aqui, ó. Isso aqui é um erro tradicional do pessoal, hein? No começo agora, colocar igual a 0. Porque aí vai ficar... FAT recebe o que ele já tem, que é 0 vezes o 5. 0 vezes 5 é 0. Depois vai vir 0 vezes 4, 0. 0 vezes 3, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 1, 0. Acabou. Vai dar 0. Então tá certo. O erro tradicional é começar de 0. O certo é começar de 1. Agora sim. Vamos lá. Então, teste de mesa começando de novo. N recebeu o 5. 5 é maior que 0? Verdade. FAT igual a FAT vezes N. Quanto vale o FAT? 1. E o N, 5. Então, FAT recebe o quê? 1 vezes 5. Ele passa a receber 5. N igual a N menos 1. Passa para 4. Volta para a linha 13. 4 é maior que 0? Verdade. Então, FAT recebe o quê? O que ele já tem vezes N. O que ele já tem? 5 vezes o N. 4. 5 vezes 4. 5 vezes 4. 5 vezes 4. 5, 10, 15, 20. 20. N igual a N menos 1. 3. Volta para a linha 13. 3 é maior que 0? É, ainda é. 3 é maior que 0. FAT recebe o quê? O que ele tem vezes N. 20 vezes 3? 2, 4, 6. 60. 60. N igual a N menos 1. N igual a 2. Volta aqui. 2. 2 é maior que 0? Verdade. 2 é maior que 0. Então, entra aqui. Vai ficar o quê? Executa o bloco, né? FAT recebe o que ele já tem, vezes N. 60 vezes 2, 120. N igual a N menos 1. N recebe 1. Volta. N maior que 1, N maior que 0? Verdade. Fatorial recebe fatorial vezes N. 120 vezes 1, 120 mesmo. N igual a N menos 1, 0. Volta para cá. N maior que 0? 0 é maior que 0? Falso. Cai fora e imprime o 120. Perceba que eu nem precisava. Eu podia ter colocado isso aqui. Eu economizava um laço. Tá? E vai funcionar sempre. Tá? Eu vou deixar assim para ficar fiel à fórmula do fatorial. Que é N vezes N menos 1, N menos 2, N menos 3, até 1. Tá? Mas estou fazendo só para ser fiel à fórmula aqui com vocês. Se fosse só para eu enviar lá no juiz, eu nem colocaria, eu colocaria maior que 1 ali para ganhar tempo. Certo? Ok. Entenderam o teste de mesa como funciona? Eu fui testando aqui, iteração a iteração, e vi que chegou no resultado certinho. Tá? Eu vou testar usando isso aqui, que eu acho que acho que não tem isso aí no Java, hein? Talvez ficaria, eu acho que ficaria coloridinho, se tivesse. Eu já vou dar um CD e já vou entrar no fatorial. Nota statement. Mas tá escrito errado também, né? Se for statement, escrevi errado. Ele não reconhece isso, não. C0, né? Estou acostumado com C. Então, vamos lá. Long. Acho que está tudo certo, né? Leu inteiro, aqui é inteiro. Tudo certo. Beleza. Java fatorial. Testar com 120 que a gente conhece? 120 não. 120. 5. 120.
6 é 720, né? Beleza. 4 a gente conhece, que é o que veio antes do 120, foi... acho que era 24, isso. 24. Só vamos testar com o limite, que é o 20, né? Será que esse resultado está certo? Eu ver se está... Beleza, né? 32, 90, 200, 7, 40 mil. Beleza. Tá funcionando para o 20. Será que o 21 ele aguentaria? Já, ó, já deu pau. Aí já não é mais long. Legal. Mas é o 20, então tá no limite certinho. A gente já testou aqui. Vamos enviar lá no juiz? Quebrou? Como assim quebrou? Então, usa long. Eu usei long. Já baixei, né? Aqui o juiz. É o último problema que eu mandei, né? Beleza. Bom, enquanto ele está julgando lá, problema fatorial a gente já resolveu. Tem outros aqui, tá? Pessoal, ó, presta atenção nesses exercícios que eu vou deixar lá. Também já estão todos prontos. Só falta eu fazer o enunciado e colocar no juiz, tá? Veja esse aqui, ó, o soma-repetição. Vou ler o enunciado dele só porque ele vai ser o suficiente para todos os outros. Ó. Faça um programa que solicite ao usuário 2 inteiros, A e B. Mostre na tela o resultado de A mais B. Mas você não pode, em hipótese alguma, usar o mais ou mais igual. Faça a operação usando laço de repetição. Quando eu digo que você não pode usar o mais, você vai precisar usar, tá? Mas só que eu não quero que você coloque lá print ln A mais B. Eu não quero que você faça isso. Eu quero que você pense aí, volte lá no ensino fundamental, quando a gente aprendeu a fazer a operação de soma, a gente aprendeu através de sucessivas somas, tá? Unitárias. A gente fez sucessivas somas unitárias. Como é que eu faço para fazer o A mais o valor B através de sucessivas somas unitárias? É isso que eu quero que vocês façam, tá? Um algoritmo para isso, tá? A mesma coisa para subtração, que na verdade ela é o quê? A menos B são sucessivas subtrações unitárias, tá? A mesma coisa para multiplicação. O que é A vezes B? A vezes B são sucessivas somas, né? O que é o A vezes B? É o AB vezes. Eu estou somando AB vezes. Não é isso? A mais A. Quanto que é A vezes 10? A mais A mais A mais A mais A 10 vezes. É isso que eu quero que você faça. Através de repetição, para vocês treinarem a repetição. Tá? A mesma coisa, a divisão. Divisão são sucessivas subtrações. O que é A dividido por B? É A menos B uma vez, duas vezes, então é A menos B, resultado disso, menos B, menos B, menos B, até alguma coisa ficar falsa. Quando uma coisa ficar falsa, eu paro. Lembra da tia distribuindo bala para os alunos. Olha para o saco de bala, olha para os alunos, distribui. Uma vez. Olha para... Quando é que eu paro de distribuir? Quando eu olho para o saco, o que acontece? Tá? Então é isso que vocês têm que pensar para fazer o exercício 4. A mesma coisa para o módulo. É muito parecido com esse aqui. Para e pensa. Tá? É um ótimo treino. Ok? Então são exercícios que eu vou deixar lá no juiz para vocês. Tem esse outro aqui também, que aí é um probleminha mais parecido com os problemas que vocês já estão resolvendo aí, que tem uma historinha envolvendo tudo aí. Tá? E o outro que é para calcular o MDC. Também vou deixar lá. Esse aqui já está pronto. E um outro aqui que é conhecendo um inteiro binário positivo, eu quero que você me mostre ele em decimal. Tá? Então, eu vou dar uma sucessão de zeros e uns,
que é um número binário. E aí eu quero que você me fala quanto que é aquele número em decimal, fazer um programa para isso. Tá? Beleza, então. Esse aqui é o que a gente vê a partir de amanhã. Ok? Legal. Bom, amanhã a gente vai ver laços de... já finalizou? Também já está começando a próxima... Onde é que... Tá tudo mudado? Onde é que eu vejo isso agora? Onde é que interrompe? Tá tudo mudado. Será que é aqui? Ah lá, beleza.